Sem dúvida, e a ideia dele é justamente essa, mostrar como o perfil dele de hoje será o mesmo perfil que ele vai adotar se de fato for aprovado pelos senadores para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Por ação minha e do analista Matheus Teixeira, nessas conversas com os senadores, de acordo com os relatos que a gente colheu ao longo dos últimos dias, Renan, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do Supremo há 2 meses, no dia 20 de novembro de 2025, ele tem dito aos senadores que vai atuar de maneira discreta, como um juiz de carreira normalmente deve atuar perante os casos e na atuação diária ali no Supremo Tribunal Federal. Ele se espelha na atuação de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o ministro Luiz Edson Fachin, que é conhecido por ter esse perfil discreto, um perfil de juiz de carreira, apesar de ter feito carreira na advocacia. A partir do momento que chegou ao Supremo, adotou esse perfil de juiz, um perfil em que só se pronuncia nos autos, poucas vezes concede entrevistas, participa pouco das rodas de política aqui em Brasília. O ministro Luiz Edson Fachin se espelha também nos perfis, por exemplo, de André Mendonça, do ministro Cristiano Zanin, do ministro Nunes Marques. São ministros que ficam ali um pouco mais nos bastidores, não são tão vocais quanto outros ministros do STF. E ele tem dito e pregado uma autocontenção dos ministros do Supremo, tem pregado a atuação com mais recato, ou seja, diz que vai ser um ministro recatado ao chegar ao STF, sem um perfil tão beligerante, sem um perfil tão vocal quanto outros ministros que hoje fazem parte da Suprema Corte. É uma tentativa de convencimento também dos senadores que terão de analisar o nome dele a partir do momento em que a sabatina for marcada. A gente contou aqui nessa semana, há uma expectativa de que a mensagem presidencial com o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal com a indicação seja enviada ao Senado no começo de fevereiro, com a retomada dos trabalhos, uma expectativa de que lá no final do mês, entre fevereiro e março, a sabatina seja marcada, lembrando que ele precisa passar pela sabatina e depois ser aprovado por pelo menos 41 votos no plenário do Senado para de fato ser nomeado ministro do Supremo pelo presidente Lula.